Olá, caro estudante, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar sobre a teoria do contratualismo do filósofo inglês John Locke, que viveu entre 1632 e 1704. John Locke viveu o momento de aparecimento da Inglaterra em posição de destaque, tanto econômica quanto politicamente. Foi uma voz em defesa da burguesia ascendente e viveu para ver a consolidação de um modelo de monarquia parlamentarista estabelecida na Inglaterra. Nesta nossa videoaula, vamos ver aí alguns elementos definidos por John Locke na sua teoria política, descrevendo como seria o ser humano em seu estado de natureza, os termos do contrato estabelecido pelo ser humano para abandonar o estado de natureza e viver em sociedade, e então a forma de vida civilizada em sociedade, pensada a partir dos termos desse contrato. No estado de natureza, Locke concebia que o ser humano viveria em uma situação de relativa paz e tranquilidade. Ou seja, se nós pensássemos o ser humano sem todos os aspectos que existem na vida em sociabilidade, não haveria muitos motivos para contendas e disputas vivendo o ser humano no seu puro estado de natureza. Por quê? No puro estado de natureza, tudo aquilo que o ser humano deseja é a manutenção da vida e aquilo que seja suficiente para a garantia dessa manutenção, a sua liberdade, e as posses que ele necessita para cumprir isso, que nesse estágio da existência humana seria justamente ou simplesmente a alimentação necessária que ele extrairia da própria natureza. Como, na perspectiva do mundo concebido ainda na época de Locke, a natureza ofereceria o suficiente para todo mundo sobreviver e viver com aquilo que necessitasse, não haveria muitos motivos para disputas, contendas ou querelas vivendo nesse estágio de natureza. Locke reconhecia como direitos naturais, ou seja, direitos garantidos a cada indivíduo pelo próprio estado de natureza, o direito à vida, à liberdade e à propriedade. O direito à vida, porque isso é algo concedido para cada indivíduo pela própria natureza. O indivíduo, enquanto tal, só existe porque possui vida, um direito natural que lhe é garantido e não pode ser aí tirado por ninguém. E no estado de natureza, não havendo muitos motivos para contenda, essa situação também não estaria de todo e completamente ameaçada. No estado de natureza também, cada indivíduo teria o direito à liberdade essa determinada pela própria lei natural, ou seja, só não sou livre para burlar a lei natural. É uma lei natural, por exemplo, que todo ser vivo morra. No estado de natureza, eu não tenho liberdade para contrapor a essa liberdade natural. Então, a liberdade aqui restringe-se exclusivamente à liberdade natural, determinada pela lei natural. Nada me impõe nenhum dever ou nenhum cumprimento. No puro estado de natureza, Locke diria: ninguém nasce com poder sobre ninguém, assim como ninguém nasce sob o poder de ninguém. Afirmar, por exemplo, como afirmava ainda a sociedade escravocrata presente ainda na época do Locke, que alguns indivíduos já nascem escravos, por exemplo, seria um princípio antinatural, já que, considerando o ser humano no seu puro estado de natureza, nada na lei natural restringe a liberdade, ou seja, não há nenhuma coação externa ao ser humano, senão a própria lei natural. E cada indivíduo possuiria ainda o direito à propriedade, tendo como primeira posse o próprio corpo. O corpo do indivíduo é uma propriedade sua. Logo, tudo aquilo que ele realiza pela força do seu corpo, ou seja, tudo aquilo que é produto do seu trabalho, misturado aí aquilo que a natureza confere como bem a todos, torna-se também propriedade sua. A natureza é um bem comum, no puro estado de natureza, e quando, por meio da minha força de trabalho, que pertence a mim, eu realizo alguma atividade, associo o meu trabalho à natureza, eu tenho, então, direito àquilo que é fruto do meu trabalho.
Nesse estado, não há nenhum árbitro, ou seja, ninguém que esteja fora da natureza humana ou se coloque acima ou diferente de todos os outros indivíduos para resolver possíveis contendas que possam surgir, por exemplo, do uso da propriedade, né? Já que a natureza é um bem comum, um bem de todos, e ao misturá-la ao meu trabalho, aquilo que é fruto do meu trabalho se torna posse minha. Se houver disputas por aquilo que por direito é propriedade minha nesse estado, não haveria a quem esses indivíduos possam recorrer, porque o máximo que poderia haver quando há disputa entre eles seria recorrer a um terceiro que também pertenceria à mesma situação e, em vez de resolver o problema, poderia então aumentá-lo. Portanto, há, ainda que nesse estágio de relativa paz e tranquilidade, a necessidade de garantia dos direitos naturais, ou seja, é preciso garantir que ninguém interfira na vida, na liberdade e na propriedade de ninguém vivendo nesse estado. Portanto, o ser humano, sendo-se racional e buscando primar pelo exercício e pela fruição dos seus direitos naturais, resolve pactuar com os outros indivíduos. Daí nasce a necessidade do contrato, né? Ou seja, é da necessidade de melhor usufruir dos direitos naturais, direito à vida, à liberdade e à propriedade, que os seres humanos resolvem pactuar uns com os outros para poder garantir a fruição desse direito sem a intervenção de ninguém. Daí que o contrato aqui é de cada um com todos, né? Ou seja, eu respeito a vida, a liberdade e a propriedade de todos os outros e todos os outros também precisam respeitar o direito de fruir, de usufruir de meus direitos naturais. E o termo principal aqui desse contrato, então, é garantir o exercício e a proteção do direito natural, ou seja, eu estabeleço esse contrato com todos os outros de modo que eu não interfira na vida, na liberdade, na propriedade dos outros e os outros também não interfiram na minha vida, na minha liberdade e na minha propriedade. E assim, aquela relativa paz e tranquilidade do estado de natureza possa estar garantida por uma espécie de contrato implícito com os outros indivíduos. Portanto, o contrato aqui funda a sociedade civil organizada. Essa sociedade civil organizada é uma comunidade política fundada no mútuo respeito ao direito natural. Ou seja, como todos os indivíduos, ou cada indivíduo em particular, possuem os mesmos direitos naturais, eles resolvem pactuar uns com os outros para, vivendo em uma comunidade política, ninguém interfira no direito individual de ninguém. E aí, portanto, esse contrato estabelece uma espécie de vínculo implícito entre os indivíduos, fundado aí nessa espécie de mútuo respeito. Ou seja, em vez de vivermos os riscos de alguém intervir nos direitos naturais individuais de uma outra pessoa, nós estabelecemos um contrato para que mutuamente nos respeitemos, mutuamente vivemos como indivíduos, em que cada um possa aí fazer usufruto de seus direitos naturais da maneira como bem quiser, da maneira como bem entende, sem ser prejudicado, sem ser aí atrapalhado por nenhum outro indivíduo ou nenhum dos outros com quem aí eu pactuo para vivermos aí em uma sociedade. Portanto, o contrato aqui forma essa espécie de organização comum fundada no interesse recíproco. Como cada indivíduo tem o interesse de fazer uso de seus direitos sem intervenção de outrem, então essa comunidade política se funda nesse mútuo respeito, ou seja, no interesse comum que cada um tem de usufruir de seus próprios direitos de maneira particular, de maneira individual. Essa sociedade civil organizada, no entanto, ainda necessita de um árbitro regulador, alguém que se coloque fora da natureza humana para, ainda assim, resolver possível contenda que possa existir entre os membros dessa sociedade civil organizada, ou mesmo que tenha um poder acima de todos eles para impedir que agentes externos interfiram nessa comunidade política que resolveu pactuar uns com os outros para viverem no mútuo respeito. Então, se alguém que não participa desse pacto
pode aparecer para resolver ou para causar algum dano, algum problema para algum desses indivíduos ou alguns desses indivíduos, é necessário alguém que tenha um poder e uma força maior que todos eles reunidos para proteger e para garantir aí que essa organização, essa estrutura seja então mantida. É por isso que essa comunidade civil organizada cria uma estrutura que está acima de todos, um poder que está acima deles e que possa então resolver qualquer possível disputa ou contenda acontecida, surgida nessa sociedade civil organizada. Essa instância que se coloca acima de todos os indivíduos é justamente o Estado. E justamente por ele não fazer parte da natureza humana, o Estado não é um indivíduo pertencente à espécie humana, um indivíduo não é uma pessoa humana, mas uma pessoa moral, um corpo moral escolhido pela sociedade, estabelecido por essa sociedade civil organizada. Ele aí teria a capacidade de arbitrar de maneira a não ser tendencioso a um ou outro indivíduo, já que o Estado, enquanto instância política, não pertence aí à natureza humana, está fora da natureza humana. A função principal do Estado aqui seria, então, primar pelo bem individual, ou seja, garantir o direito de cada indivíduo de usufruir dos seus bens, da sua vida, da sua liberdade, da sua propriedade, sem a intervenção de um outro indivíduo, seja da mesma sociedade ou de algum agente invasor que não pertença e que não faça parte do pacto estabelecido entre os indivíduos dessa sociedade civil organizada. Ou seja, a função principal do Estado é garantir o livre uso da propriedade por cada indivíduo sem a intervenção de qualquer outra força que possa impedir o direito aí à lei natural. Nesse caso, os indivíduos poderão agir conforme aquilo que a lei estabelecida pelo Estado garante, porque a finalidade da lei é justamente regular o comportamento dos indivíduos para que esse direito à vida, à liberdade e à propriedade possam ser de fato exercidos. Assim como no estado de natureza, a liberdade está limitada e determinada pela lei natural, no estado civil, a liberdade estaria também determinada e limitada pela lei, mas nesse caso, a lei civil, ou seja, a finalidade da lei estabelecida pelo Estado é garantir que cada indivíduo possa usar dos seus bens e do seu direito natural sem a intervenção de outro indivíduo. Sem essa lei, o próprio cumprimento e o próprio exercício individual dos direitos naturais ficaria, então, comprometida. Então, a liberdade ela é regulada aqui e ela é definida e, ao mesmo tempo, estabelecida pela lei civil, assim como no estado de natureza, é a lei natural que ordena essa liberdade também natural. No estado civil, também haveria por parte da sociedade civil organizada o direito à insurreição. Ou seja, se essa sociedade que confere ao Estado o poder para regular e arbitrar possíveis contendas que possam ocorrer na sociedade, se em vez de um indivíduo que administra o poder do Estado usar esse poder para primar pelo bem individual, queira usar, por exemplo, esse poder em benefício próprio, a sociedade civil organizada tem direito de retomar esse poder. Por quê? Porque o contrato aqui em Locke não funda o Estado, o contrato funda a sociedade civil organizada, uma comunidade política fundada sobre o mútuo respeito entre os indivíduos. E é essa sociedade que confere poder ao Estado. Conferindo poder ao Estado, essa mesma sociedade pode também retomar esse poder se perceber que o Estado não cumpre aquela que é a sua função, garantir o livre uso da propriedade. A sociedade, então, retoma esse poder e o concede a outra pessoa ou a outro grupo de pessoas que vai administrá-lo de maneira mais eficiente. Dessa forma, Locke lançou as bases do liberalismo político, que ele justamente pensa que a finalidade principal do Estado é garantir os direitos individuais, a liberdade individual e o uso livre da propriedade pelos indivíduos, primando, então, por esse
que é, segundo Locke, um direito natural.